Olha, a gente abre o Band Cidade de hoje falando ainda sobre os desdobramentos da terceira fase da Operação Ouro Verde. Hoje à tarde, os promotores do GAECO ouviram mais 2 pessoas envolvidas no caso, entre elas o ex-secretário Silvio Bernardim. O primeiro a depor foi o ex-diretor da Vitale, Ronaldo Foloni. Ele permaneceu na sede do Ministério Público por pouco mais de 2 horas. Foloni seria um dos articuladores do esquema pela Vitale. Ele foi preso ainda na primeira fase em novembro de 2017. O ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Campinas, Silvio Bernardim, chegou para depor no Ministério Público antes das 3 da tarde. Em um carro utilizado para transporte de presos e acompanhado de escolta, Bernardim estava com a cabeça raspada e com uniforme marrom, utilizado no sistema penitenciário. Bernardim ficou cerca de 40 minutos frente a frente com os promotores. Preso desde a última quinta-feira, o ex-secretário é advogado e, por isso, estava preso em uma sala de Estado-Maior em Araraquara. O conteúdo dos depoimentos não foi revelado pelo Ministério Público. O secretário que pediu exoneração assim que teve a prisão temporária decretada pela Justiça é apontado pelo Ministério Público como representante da Prefeitura de Campinas no esquema de corrupção. Segundo as investigações, ele teria articulado para que a Vitale ganhasse a licitação para administrar o Hospital Ouro Verde. Depois que o plano de inserir a OS no comando da unidade médica ter tido sucesso, o ex-secretário fez exigências, que foram cumpridas pela Vitale. A primeira, a contratação da GK Godoy Radiologia, que pertence a Gustavo Catardi Godoy, preso na segunda, para a área de radiologia do hospital. Além disso, Bernardim exigiu a contratação de Gustavo como coordenador de imagem do hospital por um salário de R$40 mil, enquanto a faixa salarial para esse cargo seria apenas de R$8 mil. Em troca, o jornal Correio Popular de Silvino de Godoy, pai de Gustavo, faria matérias positivas da Prefeitura e do Hospital Ouro Verde. Outra imposição seria a contratação do laboratório Silveira Análises Clínicas, com superfaturamento de R$50 mil mensais. A mulher de Bernardim trabalha no laboratório, que teve o dono Danilo Silveira preso. O MP supõe que a propina seria paga através do salário dela, já que uma parte era paga por fora. A propina do laboratório seria destinada diretamente a Silvio e ao seu braço direito, o lobista João Carlos, o Juninho. Por fim, a contratação da lavanderia Green Lave, de Felipe Braz, também preso na operação. Felipe Braz mora no mesmo prédio que Bernardim. O dinheiro desviado pela lavanderia seria de propina destinada à própria prefeitura. De acordo com o MP, o serviço prestado para a lavagem de panos de chão não era necessária, o que demonstra a exigência da contratação pela prefeitura. As empresas ainda são investigadas por superfaturar o preço dos serviços prestados e não cumprir o contrato previsto. Somadas todas as fases da Operação Ouro Verde, os desvios de dinheiro chegam até agora a R$7 milhões. Bom, e ainda sobre a Operação Ouro Verde, o advogado de defesa do ex-secretário de Assuntos Jurídicos, Silvio Bernardim, deixou o caso hoje. O Tiago Prudente está ao vivo e traz mais detalhes para a gente. Tiago, existe uma explicação para esse rompimento? Boa noite. Boa noite, Salomão, e a você que acompanha o Band Cidade. Olha, o advogado Alexandre Cunha disse que deixou a defesa de Silvio Bernardim por uma questão de foro íntimo. Segundo ele, por uma questão ética. Então, ele abandonou hoje pela manhã a defesa do ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Campinas. Quem assume é o advogado Flávio Pereira. Por isso mesmo, hoje, durante o depoimento ao Ministério Público, o secretário Silvio Bernardim ficou em silêncio. Durante a pergunta dos promotores, ele aí ficou em silêncio durante todas elas. Isso porque, segundo o advogado de defesa dele, como ele ainda não tem ciência de todo o processo, essa foi a medida tomada por eles aí, só depois o Silvio vai dar declarações. Além disso, o que causou polêmica é o Silvio Bernardim estar aí com a cabeça raspada e com o uniforme do sistema penitenciário. A SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, informou que Silvio Bernardim, que está em uma sala de Estado-Maior em Araraquara, está dessa maneira porque na
na cidade, a sala de Estado Maior fica dentro de um presídio e, portanto, ele tem que ingressar dentro do sistema e seguir as regras. Além disso, Silvino de Godoy, que está ainda internado no hospital da PUC Campinas, conseguiu um habeas corpus. Ele que é presidente do Grupo RAC, da rede Anhanguera de Comunicação, dono do jornal Correio Popular. A gente preparou um material para explicar essa decisão da Justiça. O recurso movido pela defesa de Silvino de Godoy ao Tribunal de Justiça de São Paulo alegou que o cliente apresenta grave estado de saúde em razão de doença cardíaca e requereu a imediata revogação da prisão temporária ou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Na sentença, o magistrado entendeu que deu razão ao grave e instável estado de saúde do paciente e, para evitar irresponsáveis problemas que possam advir desta situação, é o caso de substituição de sua prisão temporária, segregação processual, assim como prisão preventiva, pelas medidas cautelares, como o comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive com a entrega de seu passaporte e a proibição de manter contato com os demais acusados ou investigados. Olha, de todos os presos nessa terceira fase da Operação Ouro Verde, Silvino de Godoy é o primeiro que consegue um habeas corpus. Dessa maneira, o presidente da rede Anhanguera de Comunicação, que passou mal no dia da operação, no momento que ia ser preso e foi encaminhado ao hospital da PUC, não pode mais ser preso, inclusive num pedido de prisão preventiva. Salomão. Lembrando que, embora tenha conseguido esse benefício, o Silvino de Godoy tem que manter, ou tem que respeitar algumas medidas cautelares impostas pela Justiça. Obrigado ao Tiago Prudente falando ao vivo com a gente aqui no Band Cidade.